Olá! São 9h03 da manhã do dia 10 de outubro de 2022. Hoje é uma segunda-feira. E bom dia, bom dia e bom dia. E vamos viver a minha alegria. Sim, a gente pode se permitir essa coisa boa do nosso existir. Isso a gente pode possuir. Por isso, o divino sabe que ele pode me pedir qualquer coisa dentro do universo do meu ir e vir. A questão é que ele me disse, vamos sorrir. Aproveite o direito de partir. Sabe, quando a gente aceita construir um mundo nos dando esse direito assim de ir e vir, essa compreensão de que você pode chegar, de que você pode entrar, de que você pode partir e repartir. O divino sempre me disse, sempre me disse, que eu tinha propriedade sobre a conta de dividir. Às vezes eu costumava sorrir, outras vezes eu nem gostava tanto assim. Mas ele fazia questão de dizer para mim, você tem propriedade sobre a conta de dividir, eu vou dizer isso para ti. Santo Deus. Se fosse para eu, de fato, sim, brincar com o divino, assim como eu era acostumada a brincar com o meu primo Dué, sim, de derrubar e... Muitas vezes ele me deixava ganhar, dizia que era para eu colocar o dedinho, que com o dedinho lá eu iria conseguir derrubar. Ele ganhava umas e me deixava ganhar muitas. Puxa vida. Eu posso falar mesmo que foi bom ser criança. Foi muito bom ser criança naquele lugar. Essa é uma conta que eu tenho que de fato fechar. Eu tive mesmo o direito de brincar. Você ter a compreensão de que você tem uma rua toda ali esperar. E quantas quedas eu estive, a levar. Mas eu sempre encontrava um passeio para sentar. Eu poderia até chorar, lamentar. E eu ainda tinha o direito de acreditar que eu tinha uma casa. Uma casa que eu poderia chamar de lar. Era algo, puxa vida, que até então eu nem estive a pensar no quanto aquilo poderia de fato representar. Mas o divino sempre me disse que era preciso encarar. Sim, encarar o tempo. E ontem nós estivemos a conversar sobre a regra de 3. Sim. No quanto é importante mesmo a gente saber tempo e espaço. Quando toda essa história esteve comigo a conversar, dessa gente, descabida, resolveu na minha casa entrar querendo a minha vida administrar, ser dona de uma coisa que eu até então jamais poderia imaginar. Mas o divino sempre me disse, regra de 3. Regra de 3. Você precisa dominar. Quando ele trouxe mesmo a infância para eu administrar, eu pude compreender
que era para eu, de fato, saber separar a regra de 3 simples de regra de 3 composta. E o que eu poderia ter, conquistar, avaliar, apalpar, usando todos os sentidos, numa infância assim, tão cheia de pesar. Se porque eu poderia brincar era verdade, eu poderia, de fato, até mergulhar nas águas profundas que o divino sempre fazia questão de me mostrar. Mas era algo distante, muito distante da realidade que ele fazia questão de pesar. A Cássia que podia brincar e que sabia mesmo aquele ambiente ali aproveitar. E aquela Cássia que o espelho sempre esteve a me mostrar. A pessoa que sabia lidar com fato, fato a se tratar. Eu compreendi que eu era boa naquilo mesmo, tratar fato. E eu era uma criança. Mas o divino sempre esteve a separar. Cássia que brincava no lugar da criança adulta. Que sabia diante do espelho estar, com ela dialogar e sair para a vida dela levar. Isso o divino sempre esteve a considerar. Por isso ele sempre esteve a me estimular, sim, a viver naquele lugar as possibilidades que uma pessoa poderia de fato guardar. Eu compreendi mesmo que eu nunca tinha sido criança aqui. Isso foi difícil para mim, foi muito difícil. Porque todas as vezes que o divino trazia aquele existir do meu ir e vir, não havia, de fato, a criança. Aquele direito de ir e vir, de sorrir, de cair. Eu nunca pude cair. Sim, naquele mundo que o divino trazia para mim. Compreendi que eu nasci adulta aqui. E isso era algo ruim. Eu sempre compreendi assim. É uma coisa boa você já nascer grande dentro de você. Eu nasci para ter poder. O divino sempre esteve a me dizer desse grande poder que eu sabia ter. É verdade, eu sabia ter esse poder. E era muito poder, muito poder. Por isso era importante para ele eu viver. Viver feito uma criança, sabendo lidar com aquela pequena coisa que poderia carregar. Dentro daquele ambiente todo, eu estive a me encontrar. O divino sempre me disse que isso não era algo que eu poderia mesmo desembrulhar. Sim, que era um papel de presente que eu teria mesmo que carregar. Não era bom abrir de fato a minha vida, sim, de cunho particular, naquele lugar. Ele sempre me mostrou isso assim de uma maneira muito simples. Muito simples. Ele sempre me dizia assim: olha, se você gosta e tem que aprender a ser criança num lugar, você não pode adulta virar. Você não pode deixar o poder lhe atrapalhar. Se desse assunto você for tratar, todo o seu direito
todo o seu direito de ir na rua estar, vão lhe podar. É verdade. Ninguém iria gostar de alguém que o tempo todo estivesse a trazer fato aqui, fato acolá. Isso não quer dizer que eu não sabia enxergar. E o divino sempre me disse, para a minha consciência eu carregar. E penso que estive a acumular muita coisa. Sim, enquanto era criança. Vó do Beco, ela sempre me colocou no altar. Sempre. Para ela eu era uma coisa difícil mesmo de lidar. Acho que ela sempre esteve a me enxergar com alguém assim, que poderia a qualquer momento quebrar. Um dia com o divino eu fui conversar. Eu disse para ele assim, eu não consigo alcançar mesmo. Por que ela pensa que eu posso me quebrar e caco virar, a ponto de eu não conseguir mais me colar? O divino então me disse, essa pergunta eu não posso lhe dar. Somente a sua avó do Beco. A minha avó do Beco poderia me dar essa resposta. Curioso mesmo é que eu nunca desejei essa pergunta para ela lançar. Penso que eu desejei me preservar da resposta que ela poderia me dar. Vó do Beco sempre esteve a brigar pelo meu direito de brincar. Acho que Vó do Beco foi a única pessoa que me enxergou como criança, com direito mesmo a brincar assim. Porque ela não gostava de me ver fazendo nada. Ela sempre me dizia que eu era uma estrela a brilhar, mas que era preciso aproveitar. Brincar, brincar, brincar. Eu tenho que reconhecer o quanto Vó do Beco soube me dizer aquilo que muitas vezes eu nem conseguia entender. Feito criancinha sem poder. É por isso que eu pude mesmo compreender que o melhor para mim era ter um pouco de mim aqui. Pelo menos aquela parte do jardim. Vó do Beco sempre refletiu isso para mim. Ter jardim de infância. Quando os desocupados estiveram, de fato, a entrar na minha casa, para a minha vida administrar, e eu não sei absolutamente nada, não iria ter o direito de opinar, de pensar, nada. Eu pude enxergar toda a leveza daquilo que Vó do Beco soube me dar. Aquela Cássia que era apenas uma criança capaz de estudar, de brincar e de amigos conquistar. Pela primeira vez eu pude ver mesmo
o quanto é bom a gente poder gargalhar. Mas a gente não pode ficar se eternizar enquanto criança no lugar. Porque mesmo sendo criança eu era adulta. Eu sabia da casa de mãe cuidar. Eu sabia arrumar. Eu sabia com os meus irmãos brigar. Eu sabia colocar cada um para me ajudar. A adulta nunca esteve a me deixar. Nunca esteve. Compreendi o que o divino sempre esteve a dizer para mim. Você sabe fazer conta de dividir. Você sabe repartir. E um dia chegou o direito de ir e vir. Sim, o dia da criança deixar de existir. Pelo menos enquanto criancinha. A adulta deveria me possuir. Eu penso que não foi tão simples assim, não. Talvez eu desejasse um pouco mais de tempo para mim. Eu até posso falar que eu desejei muito, um pouco mais daquilo tudo ali. Eu nem desejei partir. Eu nem desejei, mas tinha que dividir. Eu tinha que conhecer o antes de e o depois de. E penso que João Batista me ajudou muito com isso aí. Porque quando eu resolvi sair dali, para um novo tempo existir, eu sempre vi João Batista a se dividir assim. O antes de e o depois de. Naquele tempo ali. Eu sempre vi. E não foi tão simples para mim quando ele esteve a me pedir para eu deixar mesmo o meu juízo cair para os infames. E eu nunca pude desconsiderar mesmo a grandeza que é João Batista no altar. Não. Porque se eu entro no mundo do profeta Elias para dominar todas as profecias, eu sou capaz. Eu sou capaz de realizar dentro daquele universo. Eu sempre vou, de fato, entrar e desafiar qualquer coisa que haja no lugar. Eu sempre vou me arriscar. Eu sempre. E isso, o divino também esteve sempre a me falar. Você o tempo todo coloca a sua vida no lugar, sem nada carregar. É verdade. Quando eu entro naquele mundo do profeta Elias, eu nada vou carregar. Em compensação, eu vou tirar tudo de lá. Tudo que eu desejar. João Batista nunca esteve a gostar. Porque eu sempre e sempre pude buscar aquela cantiga de niná que o divino sempre esteve a cantarolar quando eu caía naquele lugar e não conseguia mesmo levantar. Porque eu sempre iria com o profeta Elias brigar. Eu sempre entrei naquele mundo para o profeta Elias desafiar. Sempre foi assim. A questão é que eu sempre conseguia ganhar.
eu sempre conseguia ganhar. Essa era a questão. O profeta Elias, ele não gostava de me desafiar. Nesses momentos eu tinha uma necessidade enorme de gritar. Porque eu queria mesmo que ele viesse mesmo me desafiar para que muito mais eu pudesse conquistar enquanto vida familiar. Você ter familiaridade com aquilo que é o seu lar. E aquilo era o meu lar. O profeta Elias não conseguia alcançar a dimensão daquilo que em mim era titular. E foi assim que um dia eu resolvi entrar numa casa de cunho muito particular, a que o profeta Elias esteve a edificar. O profeta Elias nunca deixou rastro para ninguém lhe encontrar. Ele era uma espécie de fogo que sabia chegar e sabia se retirar. Sempre foi assim. E aquilo tudo esteve a se constituir de uma maneira muito difícil de se destruir. Porque quanto mais ele fazia assim, mais ele trazia o entendimento de que era bom viver assim. Eu entendi também que era bom. Era bom possuir o domínio de entrar e sair sem ninguém poder de fato digerir aquele poder ali. E o divino sempre me disse que era arriscado viver assim, mas que ele não iria me pedir para não buscar aquilo que estava em todo lugar. É assim. Então eu resolvi, no mundo do profeta Elias, entrar. De um modo bem particular. Eu resolvi me casar com aquele pensamento dele. Somente assim eu poderia, de fato, entrar na casa do profeta Elias como meu lar. O divino não esteve a gostar, é verdade. Ele disse que eu iria muito me machucar. Que seria muito difícil sair daquele lugar desafiando a casa que o profeta Elias esteve a edificar. Mas eu nem quis mesmo escutar. Não, eu não quis não. Eu queria mesmo ter um lar. Porque o divino me levou para um determinado lugar, é verdade, construiu todo um ambiente de cunho assim, bem familiar. Mas eu não conseguia me identificar como lá. Algo estava a faltar. Mas ele sempre me disse que era preciso eu me assentar. Para depois sair, para me arriscar. Não, eu sofria muito. O meu pescoço não parava de sangrar. Eu sentia muita falta de ar. Muitas vezes eu tinha que entrar numa espécie de bolha para ali ficar, ouvindo aquelas cantigas de niná. Que ele fazia questão. Aquilo muito esteve a me marcar. E eu não queria mesmo. Eu não queria mesmo mais ficar escutando cantiga de niná e sempre tendo que me retirar. E quando eu estive a me casar com aquele mundo de cunho bem familiar do profeta Elias, poxa vida, eu pude compreender o mundo do Messias.
O Messias que o profeta Elias o tempo todo descrevia. E de uma forma assim, com muita maestria. Puxa vida. Um dia eu estive de fato a buscar o profeta Elias num determinado lugar. Ele sempre esteve lá, mas sempre para desafiar. Eu compreendi que eu poderia de fato traçar um caminho seguro para eu conquistar. E eu passei a desenhar, dias e dias desenhando a lei namorada, que eu costumava mesmo administrar. Quando eu entendi que eu poderia de fato, no tempo, voltar, usando aquela maneira bem particular, de meu pensamento buscar para detalhar cada vez que o profeta Elias ia me visitar, para me desafiar, eu consegui detalhar coisas que o profeta Elias costumava carregar, de cunho bem particular. E pude alcançar o sentimento de pesar que ele tinha pela minha maneira de comportar mesmo. Sempre. De um modo assim, a desagradar. Eu compreendi que eu poderia entrar ali, dentro de um mundo que eu poderia dizer era ruim para mim. Não era bom. Mas eu desejei assim. E construí vínculos que eu tenho que reconhecer, jamais o profeta Elias iria me permitir. Mas quando eu construí aqueles vínculos ali, com o profeta Elias eu pude mesmo, assim, o pensamento dele digerir. E fomos criancinhas ali. Ele entendeu que era preciso de fato me diminuir. Olha que ponto o profeta Elias deu para mim, o direito de me diminuir. Passamos a viver assim, feito criancinhas, construindo um pensamento para cada um poder de fato interagir. Ele entendia que assim eu sairia dali. Eu também entendi assim. Eu também entendi assim. E finalmente eu consegui. Eu consegui de fato sair daquele mundo ali, com a dignidade que eu desejei para mim. É por isso que, de um certo modo, com João Batista eu até me entendi. Porque aquela dignidade estava em mim. Ele não pôde dar para mim o pensamento que era dele e que eu não entendi. O meu pensamento era aquele ali que eu construí, junto com aquele mundo, sim, que eu digeri. Desde então, tem sido assim mesmo. Eu entro e vou de fato consumir tudo aquilo que existe no ambiente que Deus esteve a me pedir. Eu vou consumir e vou deixar todo aquele ambiente do profeta Elias fazer parte de mim. Deus nunca me pediu para tirar isso de mim. Nem Deus, nem o divino. O divino sempre esteve ali a dar para mim o sentido de ir e vir. Se deseja assim,
todas as vezes que levantar, tem que de fato aceitar a queda, se assim a queda se apresentar. Assim você vai aprender a caminhar, sem ninguém lhe derrubar. Eu não precisei de muito tempo para compreender o que os infames estavam a realizar. Eu bati o olho e vi que eu nunca mais iria poder voltar para ter vida particular, como Cássia, naquele lugar. Foi difícil, muito difícil, lidar com essa regra. Sair da regra de 3 simples para a regra de 3 composta. Saber na casa do profeta Elias entrar e profetizar para eu vivenciar. Você profetiza de mim. Dá para mim o direito de viver assim. Foi assim que eu parti. Sim, quando fiquei 12 anos longe daquilo ali. Eu entendi que eu nunca mais poderia voltar para a vida de cunho particular. Eu nunca mais eu iria encontrar a menina que o divino disse para brincar e ter jardim de infância. A menina que vó do Beco esteve a enxergar. Eu tive que enterrar. Eu tive que enterrar. Sabe como é que é no quintal da casa de Vocinha? Com as possibilidades. Com as possibilidades. Dessa coisa toda. Me dominar. Eu sempre disse para a descabida, chamada irmã Everaldina. Eu sempre disse para ela: eu não sou suicida, irmã Everaldina. A senhora nunca vai me ver caída no lugar porque a minha vida eu estive a tirar. Vocês podem qualquer coisa realizar, até me tirar o direito de respirar. Mas a minha vida eu não vou deixar. Não é essa que eu estive a conquistar. A de Cássia, larguei. Ninguém esteve a se importar. Mas a minha irmã Everaldina, eu jamais vou renunciar. Irmã Everaldina era uma espécie de professora. Sim, que trazia os livros para estudar e me pedia para fazer perguntas para ela, de fato, clarear aquele mundo que eles queriam me ofertar. Eu fazia tanta pergunta que a própria irmã Everaldina me dizia que era preciso de algum modo compensar. Ela nem respondeu todas as perguntas. Os livros ficaram lá com as perguntas, todas. Eu não fazia isso para abusar, não. Se a pessoa vem me trazer um mundo para me ofertar,
essa pessoa é capaz, pelo menos tem que ser capaz, de responder com a mesma destreza de quem está a perguntar e não piscar de olho, toda a verdade se apresentar. Se não, é o mesmo que se enganar. Então não poderia mesmo comungar do pensamento que a irmã Everaldina queria me dar. Nem ela mesma tinha domínio para, num piscar de olho assim, me clarear, já que eu tinha todas as perguntas. Ela teria que ter todas as respostas para todas as perguntas. Eu não posso falar que eu estive a gostar mesmo daquele mundo que eles estiveram a me dar. Não, eu nem estive a gostar, nem estive a me adaptar. Com toda sinceridade, eu nem estive a suportar. Eu não suportava o cheiro de carne podre daquele lugar. Porque uma coisa é você desencarnar, como eles costumam falar. A outra coisa é você continuar. A outra coisa é você continuar sendo carne podre, sem, de fato, se enxergar. Quem é que quer ser fantasma no lugar? O Evangelho nos diz que a gente precisa, de fato, tombar para a árvore levantar. Qual o sentido de eu querer trazer uma certa, sei lá, fotografia? É. Uma fotografia de um mundo que eu estou a deixar sem de fato libertar as pessoas do lugar. Porque eu insisto em alimentar aquilo que é razoável você deixar. Quando com um voo franco eu vou falar com o homem que foi pai no lugar. Quando é de pai que eu vou falar, é o pensamento do homem enquanto pai. Não é com a carne que estivemos a enterrar. É com o semblante paternal que eu vou encontrar. E independe do formato que vovô está, mas eu vou olhar e o meu avô eu vou encontrar, eu vou abraçar e com ele eu vou dialogar, falando das condições que pai está. Por isso o vovô me disse, não traga ele para cá. Nessas condições eu não quero. Eu não quero o meu filho abraçar. O que seria dele nesse lugar? Eu sempre tenho que considerar o pai. Eu não posso olhar para vovô Franco e falar, eu nada posso realizar, vovô. Eu vou ter que, de fato, o olho fechar. O senhor precisa se virar. Não. Eu vou dizer para ele. Todas as possibilidades do olho fechar, vovô. Eu estive a enxergar. Eu até estive a falar. Agora, vovô, eu vou lutar, né? Eu vou lutar. E quem sai para batalhar, vovô? O senhor sabe? Pode tombar a lâmina, pode nos alcançar, o nosso sangue derramar.
Mas eu vou encarar. Eu vou encarar. Vovô sempre, 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 sempre esteve a me falar que ele jamais, 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 jamais iria acreditar que eu pudesse mesmo deixar pai naquelas condições ali chegar. Ele sempre me disse: eu sei que você não vai deixar o corpo dele tombar nas condições que ali está. O meu coração nunca, nunca e nunca esteve a duvidar de tudo aquilo que você foi capaz de me dar. Isso os infames não puderam me tomar. Eles puderam, de fato, até tirar de mim coisas que não significam nada aqui. Isso eles puderam tirar. Nem queria mesmo carregar carne podre no lugar. Antes mesmo de cadáver virar. Eu disse para eles: não tô nem aí. Eu nunca vou lutar por carne podre. Mas eu sempre, sempre, sempre vou desejar, mesmo e mesmo, com ser vivo lidar. E enquanto o defunto estiver a respirar, a chance do defunto levantar. Basta o defunto desejar. Não vou o olho fechar sem antes o defunto parar de respirar. Não posso dizer que foi fácil esse pensamento aqui eu carregar. Não, nunca foi fácil não. Sempre foi muito difícil mesmo. Sempre foi. Porque uma coisa é você ter família para você dialogar. A outra coisa é com pedra você lidar. Infelizmente eu não tive família para dialogar. Mas tive pedra. E todas as vezes que o divino esteve a me solicitar, com as pedras eu desejei mesmo conversar. Considerando o lado que vovô está. Não é fácil ser morto nesse lugar. Não. Com morto, puxa vida, com morto eu posso chorar. Porque eu sempre vou me colocar ali, naquele lugar. E sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil, morto, falar, e a gente não escutar. E é difícil você falar para o morto assim: olha, alguém também já passou por outro lugar e falou, a gente também não esteve a escutar.
Muitas vezes o morto vai lhe falar, eu estive a errar, eu estive a errar. Mas não é questão de acertar ou errar. É uma questão que a gente precisa semente virar para a árvore levantar. E assim com o morto. Com o morto a gente conversar. Nas dimensões que o morto está. Não querendo trazer morto para cá. Isso a gente costuma realizar. Olha, isso é um prejuízo e tanto. A gente insistir em trazer morto para com a gente estar. Eu penso que todos os mortos que eu estive a encontrar, eu fiz questão. Não, eu fiz questão daqui tirar. Sim, eu disse. Se a gente vai conversar, se a gente pode se ajudar, não é nesse ambiente. Não é nesse ambiente que tá longe. Tá longe. Deu nele mesmo ficar. Procure se encaixar dentro do ambiente que você esteve a criar. Pegue seus cacos. Junte os cacos, suas areinhas, coloque lá que é nesse ambiente que nós vamos estar. E de cunho particular. Não queira aglomerar. Trazer caco, que não é seu. Porque só vai lhe prejudicar. É bom mesmo aqui estar. Sim, é bom aqui estar, podendo com o morto conversar. Eu não tenho medo de com o morto estar. Mas eu não traria um único morto para esse lugar. Ainda que alguém viesse a me solicitar. Para, de algum modo, tentar se aproximar. Não. Isso é prejudicar. Isso é prejudicar. Sem a gente, de fato, se atentar. Se eu não trago morto para cá, a pergunta é, levaria eu vivo para lá? Levei um vivo para lá. E foi com muito pesar. Porque debilitado o vivo esteve a ficar, a carga era maior do que aquela que de fato ele estava a carregar. Porque foram colocando carga em cima do vivo. E o vivo não conseguia nem mais andar de tanta carga. O vivo poderia ter vida útil no lugar, sem tanta carga. Mas foram colocando carga, uma carga que não caberia ao vivo carregar, mas foram colocando. Com Deus eu fui, de fato, conversar e disse para ele, Senhor, as condições são essas lá. O vivo tem vida, uma vida que, olha, costuma prolongar. Quando a gente pensa que o vivo vai, o vivo está lá, prestes a mais tempo caminhar. Deus então me disse, se com o vivo você acordar, você pode pedir para o vivo lhe acompanhar, para o corpo dele não se definhar. E mais prejuízo causar, já que mais carga ele vai ter que, de fato, carregar. Ainda periga ser caixão no lugar.
Puxa vida, eu não posso falar que é uma coisa fácil você tirar vivo do lugar. Mas eu disse para o vivo, poxa vida, vivo. Você é uma pessoa que eu muito, muito, muito costumo considerar. Eu não quero que você seja peso morto nesse lugar. Porque é o que vai virar. Porque se não estão conseguindo lidar com a vida que você estará a levar, e essa vida vai se prolongar por muito mais tempo do que a gente estará a imaginar. Olha, peso morto, você vai virar. Eu, sinceramente, eu não gostaria de deixar você ser peso morto no lugar. Você é uma pessoa que eu gostaria mesmo de preservar. Tem como você aceitar, sim, me acompanhar, a sua própria sepultura, você cavar, e você, de fato, cuidar do resto de vida? Olha, antes que abra uma determinada ferida. Sabe o que é bom disso tudo? É você poder se lembrar do que o profeta Elias foi capaz de realizar. Sim. Porque se o profeta Elias pôde um morto levantar, por que eu não poderia, de fato, no mundo dele entrar e profetizar? Sim. Profetizar ao ponto de enxergar que aquele vivo, peso morto, iria ficar. E ainda, o primeiro iria passar, causando mais problema no lugar. Foi por isso que eu com o divino fui conversar e ele me disse a ordem dos fatores na alteração. O vivo você pode carregar. Ainda assim um prejuízo vai ficar. Porque a carga, o vivo não vai carregar. E essa carga eles vão jogar. E vai sobrar. Para aquele que virou o segundo do lugar. Esse problema você não vai poder solucionar. É verdade, mas de algum modo, eu estive mesmo a desejar. E penso que o peso vivo, consegue agora imaginar a dimensão do problema que é ser peso morto no lugar. E com ele eu fui falar. Ele então me disse, eu penso que não esteve a adiantar não, né? Colocar agora peso em outro lugar. Será mesmo que vai aguentar? Eu disse para ele, não vamos nos preocupar. Deixa o caixão passar. Você de qualquer forma será o próximo a se enterrar. Quantos vierem e tiverem que passar, a gente vai ter que deixar. Agora, na sua vez, você vai acompanhar. Não tenha medo. É bom a gente acreditar nas promessas que Deus esteve, de fato, a nos mostrar. Sim, quando o divino aqui esteve a pisar. Qualquer um pode fazer tudo o que eu fiz e muito mais.
Puxa vida, qualquer um pode fazer. Eu estive a fazer aquilo que eu estive a desejar. Não trouxe nenhum morto para esse lugar. Mas tenho certeza que um vivo eu estive a levar. E nem precisei as minhas mãos eu usar. Eu apenas disse para ele: você sempre gostou de caminhar. Por que que vai aqui ficar sendo peso morto? Seja você capaz de levantar a sua sepultura, cavar e lá mesmo dela cuidar. Aproveite. Aproveite para cantar. Sim, para cantar. Quem sabe o saleiro não possa se transformar em flores de algodão para a sua vida enfeitar, já que foi tão difícil a vida que você esteve a levar. Pois é, essa é uma leitura de cunho bem particular. O divino me disse: olha, que tal você cantarolar uma música que eu estive a lhe ensinar? As músicas que o divino costumava cantar era da minha vida. Ele fazia questão de nota musical usar só para me falar quem eu era naquele lugar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E ainda que com ele eu viesse brigar, nunca eu estive a ganhar. Nem se o meu dedinho eu viesse a colocar, nem assim eu iria ganhar uma queda de braço com o divino. Por isso eu costumo mesmo aceitar todos os desafios que o divino costuma me dar. E ele faz isso porque ele tem conhecimento de causa. Ele sabe que quanto mais eu me desafiar, mais eu vou gostar. Quanto mais eu me defrontar, mais eu vou gostar. Não dou murro em ponto de faca. Eu vou buscar. Eu vou encarar. Ainda que a leitura seja de cunho particular, eu faço para me alimentar. Porque eu sei que muito mais eu estive a realizar. Antes dessa leitura aqui eu sentar para gravar, na casa do profeta Elias eu estive a entrar para deixar uma leiturinha em outro lugar. Assim a gente vai poder de fato a balança usar. Poxa vida. Cássia há pouco trouxe um peso para na balança a gente colocar. E agora ela traz um outro peso de cunho a se diferenciar. Qual é a diferença que a gente não está mesmo a encontrar? Simples. É preciso de fato a gente separar vida pública de vida particular. Quando a gente de fato conseguir separar vida pública de vida particular, a gente vai conseguir encontrar o mão branca do lugar. Caso contrário, a gente vai ter que, de fato, uma missa celebrar para o defunto a gente honrar. E digo, fácil não será. Assim o divino me disse para a leitura completar.
que a balança a gente poder de fato usar. Não é da minha responsabilidade apontar quem de fato vai atirar. Isso eu não vou realizar. Não é correto. Porque do que adianta eu falar se um outro corpo pode tombar? E com que responsabilidade eu vou ficar? A gente pode evitar muitas mortes no lugar. Mas para isso se dar, a gente tem que se antecipar. Mas é preciso saber se um outro não vai ter que pagar o caixão que a gente de fato esteve a comprar para o defunto entrar. Então interferir não dá. É preciso ter ciência no olhar. E assim a gente poder mesmo acreditar que a gente pode evitar muita coisa nesse lugar. Mas é preciso de fato a verdade a gente encarar. E saber de fato somar. Consciente de que burro de carga a gente pode matar. Mas burro com asa, puxa vida, unicórnio pode virar. Isso sim, é coisa difícil de se acreditar. Obrigada, e obrigada, e obrigada. Boas falas.